Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de engenharia de software seguro. Nessa altura, você já sabe que a segurança ela deve ser pensada desde a primeira conversa com o cliente. Você também já sabe que existem maneiras padronizadas de você categorizar ameaças, que inclusive abre a sua mente enquanto engenheiro de software para entender quais são os principais riscos que existem relacionados àqueles ativos que o cliente quer resolver através do software. O que ele quer informatizar? O que ele quer automatizar? Qual é o processo que ele está usando como base para você construir seu software? Esse processo ele vai envolver coisas que são importantes para o seu cliente, seja os dados do paciente para um sistema médico, seja os dados financeiros para uma empresa que trabalha com vendas, por exemplo, e todo outro domínio vai ter os seus ativos, as suas informações importantes, suas operações importantes. Então você já sabe que para conseguir simular comportamentos do atacante, mesmo antes do tema existir, você pode fazer não apenas os casos de uso, que é o que simula o fluxo benigno, né? Mas também casos de abuso. Então, isso tudo você já sabe nesse momento. Você sabe, inclusive, que tem um framework chamado Stride, que ajuda você a categorizar essas ameaças em padrões já conhecidos. E na nossa última aula, você também aprendeu que existem frameworks que permitem categorização de vulnerabilidades. E você também sabe que vulnerabilidade não é uma ameaça, porque a ameaça é aquilo que pode eventualmente acontecer se não houver um controle. E aquele controle, quando ele não existe, aí sim você tem a vulnerabilidade que pode ser explorada por um atacante através de um ataque cibernético. Então, você já sabe de tudo isso, e agora, com esse conhecimento todo, chegou a hora de começar a pôr em prática não apenas essa antecipação dos passos do atacante, mas também de começar a pensar no seu software de maneira segura de fato. Eu estou falando de projeto, de arquitetura de software seguro. E é esse o tema da aula de hoje. Você já sabe identificar o que precisa ser protegido, já sabe como descobrir quais são as ameaças a esse patrimônio, entender os casos de abuso associados a essas ameaças e também a medir os riscos e também priorizá-los, para que você possa então definir controles. Eu sei que muitos de vocês já estão com muita vontade de colocar a mão na massa no código e sair programando tudo isso que vocês já conseguiram entender até esse momento da disciplina. Mas tem só um passinho antes disso, que é projetar o software de maneira segura. E é possível que nesse momento tenha surgido uma pergunta fundamental na mente de vocês. Afinal, o que significa projetar uma arquitetura segura? A resposta é: significa tomar decisões sobre a estrutura do sistema, considerando não apenas como ele funcionará em condições normais, mas também como se comportará diante de erros, falhas e o principal, abusos e ataques. É aí que entra a diferença de quando nós pensamos na arquitetura segura. O engenheiro de software tradicional, ele pensa especialmente em escala, ele pensa em como deixar o sistema de pé mesmo que ele fique sobrecarregado, mas o que muitas vezes não se pensa da forma adequada é como o sistema se comporta se a sobrecarga ela for imensa, fora dos padrões esperados, porque tem um atacante direcionando o tráfego de não sei quantos servidores do mundo todo para o seu servidor, né? Então, é nessas horas que nós temos que também pensar nos casos de abusos lá do nosso momento anterior, que nós percorremos lá na etapa de análise, né, e modelagem de ameaças, para que nós possamos tomar decisões arquiteturais que resolvam o problema caso ele venha acontecer. Então, quando projetamos uma arquitetura tradicional, é comum perguntas como: quais componentes formarão o sistema? Como esses componentes se comunicarão? Onde os dados serão armazenados? Quais tecnologias serão utilizadas? Como é que o sistema consegue crescer? E como podemos manter esse sistema de forma organizada e mantenível? E pessoal, não confundam as coisas. Essas perguntas precisam continuar existindo exatamente como elas já eram feitas antes. A diferença é que agora o nosso engenheiro de software, que é você, ele não é só um engenheiro de software, ele é um engenheiro de software com um conhecimento especializado em cibersegurança. Então nós vamos adicionar novas perguntas. Essas perguntas podem ser, por exemplo, quem pode se comunicar com cada componente? Em quais componentes podemos confiar nesse sistema? Esse componente externo ou esse componente externo ele é seguro? A informação que esse componente está acessando, ele realmente precisa acessar? Ou ele está acessando coisas que eventualmente poderia nem passar por ele? Nós vamos ver nesse vídeo ainda o conceito de superfície de ataque.
E algumas decisões que nós estamos tomando nesse momento vão reduzir a superfície de ataque. Por exemplo, quando eu falo que um sistema ele tem um componente que acessa um dado que não precisa daquele dado, eu consigo reduzir a possibilidade do atacante acessar aquele dado quando ele compromete aquele componente do sistema, se aquele componente nem tiver acesso àquele dado. Por exemplo, um sistema de agendamento de consultas poderia optar por não armazenar dados sensíveis de um paciente. Ele poderia enviar para o médico e depois descartar essa informação do seu banco de dados, se ele não tiver a funcionalidade de prontuário. Agora, se ele tem funcionalidade de prontuário eletrônico, ele precisa manter os dados sensíveis de uma maneira segura. Então, percebe que isso é totalmente ligado com os riscos que nós falamos antes, né? E mais, pessoal, tem outras perguntas que nós podemos fazer na hora de fazer um projeto de software seguro, na hora de projetar a arquitetura do software seguro. Nós podemos também se perguntar, ou perguntar para o nosso time, né, como que nós podemos impedir que uma falha se espalhe pelo sistema todo. Como é que nós conseguimos falhar de maneira segura? Percebe que eu não estou falando em como não falhar, mas como falhar e impedir que essa falha derrube o sistema como um todo, que ela cause uma indisponibilidade, e aí já faz diretamente aquela ligação lá com o Stride, né, como nós falamos da disponibilidade, a ameaça à disponibilidade. Às vezes um componente falhar, está tudo bem, desde que o resto continue funcionando, até que aquele componente que falhou ele volte a funcionar, que alguém resolva aquele problema e ele volte a funcionar. Imagina se no momento que está fora do ar, por exemplo, sei lá, a parte de você fazer um pagamento online e todo o sistema de delivery cai, o cardápio cai. Se você tiver só um problema no pagamento de cartão de crédito, o sistema pode continuar funcionando se você conseguir fazer pagamento via Pix ou pagar na retirada, por exemplo. Então percebe que isso é um exemplo de falha segura. O sistema não fica todo comprometido. Nós podemos também perguntar o que nós podemos fazer, né, e como detectar comportamentos suspeitos no sistema. Então, essa pergunta de como detectar comportamentos suspeitos, ela pode ser feita não só lá no final, porque você precisa de logs e toda uma estrutura para que você consiga investigar e detectar esses comportamentos, mas também na fase de arquitetura. Se você criar um sistema auditável, fica muito mais fácil de você identificar quando algo dá errado e de você conseguir resolver o problema com uma auditabilidade interessante. Nós podemos também perguntar como o sistema reagirá no caso de falhas. Se falhar o banco de dados, se falhar a conexão com a internet, o que vai acontecer? Na programação nós sabemos que podemos tratar exceções e etc. Mas na arquitetura nós podemos pensar em redundância, podemos pensar, por exemplo, em ter 2 gateways de pagamento. Imagina a Amazon da vida. Você acha que a Amazon vai parar de funcionar porque, sei lá, a Stone da vida, né? Que, pegando um exemplo nacional, né? Imagina que a Amazon funciona com a Stone. A Stone está fora do ar e a Amazon parou de vender. Quantos milhões, ou melhor, quantos bilhões que ela pode perder se ela ficar indisponível por muito tempo? Então, por que não contratar 2, 3, 4, 5 provedores de pagamento e quando um daqueles cai, simplesmente continua o pagamento pelo outro gateway de pagamento sem nem mesmo o cliente perceber? Isso é um exemplo de falha segura, é um exemplo de redundância que você pode adicionar para que você mantenha o sistema de pé. Tá? Você pode ter serviços redundantes, você pode ter tanto serviços internos como 2 instâncias, por exemplo, de um container que tem ali uma aplicação importante interna, 2 instâncias de uma API, 2 instâncias do banco de dados ou 2 instâncias do serviço externo. Você pode ter, inclusive, serviços de fornecedores diferentes para quando um cai, o outro poder, né, estar ainda de pé e você reduzir as chances daquele sistema ficar fora do ar. Tá? Então, em geral, se nos perguntar quais são as decisões arquiteturais que vão reduzir todas aquelas ameaças que nós identificamos anteriormente. E é esse o exercício, esse é o enunciado que nós vamos ter, né, no final dessa aula de hoje. Já estou dando spoiler para vocês. Se chegou nessa parte do vídeo, já sabe qual é a atividade após esse vídeo. É pegar tudo aquilo que vocês modelaram lá no Stride e vocês tomarem decisões arquiteturais. Percebam que é diferente do que nós temos na aula passada. Na aula passada, nós identificamos riscos, priorizamos e identificamos alguns controles. Agora, nós estamos pensando não apenas naquele controle pontual, como, por exemplo, colocar uma autenticação de 2 fatores, mas sim em como desenhar o sistema como um todo. E, ok, você pode desenhar ele pensando em controles, como, por exemplo, a autenticação de 2 fatores, mas mais do que isso, você vai desenhar toda a arquitetura pensando não apenas em como escalar esse sistema, como manter organizado e como manter mantenível. Você vai pensar como que eu consigo evitar acesso indevido, como eu consigo deixar aquele componente mais enxuto, não pensando somente em organização e edibilidade de código, mas evitando, por exemplo, uma superfície de ataque aumentada. Você pode limitar o acesso, o privilégio de componente,
e assim por diante. Então é basicamente isso que nós vamos ver daqui para frente, pessoal. Pessoal, para aqueles que são no primeiro semestre, isso que vocês estão vendo atrás de mim aqui é um diagrama onde você pode modelar alguns componentes no software. Existem N diagramas que vocês vão estudar no curso, seja quem está fazendo engenharia de software, que vai estudar com um pouco mais de profundidade, ou quem está fazendo ciência da computação, que vai estudar muito brevemente, mas também vai estudar. O ponto é, engenharia de software engloba muitos diagramas, mas a arquitetura do software não é só um diagrama, não é só um desenho. A arquitetura não é só diagrama, só desenho. Quando falamos de arquiteturas, a arquitetura ela faz com que muitas pessoas tenham essa imagem de diagrama, de componentes na cabeça, mas o que nós temos que pensar é que não é só caixinhas e setas para lá e para cá. Essas caixas representam os componentes, como eu falei, as setas representam comunicação. Então, se nós temos componentes de comunicação, você já consegue fazer um exercício de associar isso com riscos. Componente que comunica com outro componente significa que ele transfere informações de um lado para o outro. Tá? O diagrama ele é útil, tá? Mas a arquitetura não é só aquilo que nós desenhamos. A arquitetura é o conjunto de decisões que determinam como que o sistema será construído. Então, assim, é comum que lá nos nossos requisitos funcionais nós tenhamos, por exemplo, o que o sistema deve fazer. Mas como o sistema deve fazer, de que forma que ele vai implementar aquelas funcionalidades, quem vai ditar é o desenho arquitetural. Quando eu falo desenho, não é o diagrama, e sim o design arquitetural. Essa sim é a palavra correta, certo? Então, por exemplo, quando nós fazemos pergunta como o aplicativo, ele vai poder acessar diretamente um banco de dados ou eu preciso ter um gateway, uma API que seja responsável por conectar um banco de dados de maneira segura e depois disponibilizar um endpoint? Para quem está no primeiro semestre, imagine que é basicamente um software que ele se comunica com o banco de dados de maneira segura e esse software ele depois se comunica com outro software, que esse segundo software é um aplicativo que está lá no celular do usuário, por exemplo. Ou seja, o celular do usuário ele não enxerga o banco de dados, ele não consegue ver diretamente as informações armazenadas. O que ele faz é consultar um intermediário, e esse intermediário consegue fazer aquele tratamento de segurança para disponibilizar o dado da maneira que é segura para ser acessada. Esse tipo de pergunta, por exemplo, é um tipo de pergunta, né, que é respondido através do design arquitetural. Tá? Nós podemos também nos perguntar se a autenticação vai ficar dentro ou fora da aplicação, ou talvez até mesmo num serviço separado. Por exemplo, o Codefólio. Esse é um ótimo exemplo. Vocês sabiam que eu não armazeno a senha de vocês no Codefólio? Como é que vocês fazem login? Parem para pensar, como é que vocês fazem login no Codefólio? Em nenhum momento vocês digitam a senha de vocês no Codefólio. Essa foi uma decisão arquitetural que nós tomamos para que nós nós não precisamos nos preocupar com vazamento de senha. Então nunca vai vazar uma senha do Codefólio. O que pode acontecer é que vaze a senha da Google de vocês. Aí o problema é bem maior, né? Vocês podem perder o e-mail de vocês, podem perder um montão de coisa. Inclusive, falando do sistema de matrícula, vocês podem inclusive ter problema na matrícula de vocês, né? Se vocês fazem login com a conta institucional no Codefólio e perdem esse login, não é o Codefólio só que vai estar sendo prejudicado, e sim tudo que vocês acessam com aquela senha. Então o Codefólio tomou essa decisão, né, os desenvolvedores do Codefólio, eu me incluo, né, como coordenador do projeto, de fazer isso para que nós não precisemos lidar com esse problema. Então, olha só que legal. Nós tomamos uma decisão baseada nesse risco, nós identificamos uma ameaça. Opa, alguém descobrir uma senha de um usuário, né, é uma ameaça. Como é que a gente pode lidar com isso? Uma das maneiras foi transferir essa responsabilidade para a Google. Então, é a Google que vai resolver se a pessoa que está logando realmente é ela. Se a Google nos falar que você é você, eu confio na Google e aí o problema já passa a ser do provedor, entendeu? Então, essa é uma maneira legal de vocês terem um exemplo que vocês estão usando nesse momento, quando assistem esse vídeo, de uma decisão arquitetural que nos traz um pouco mais de confiança. Se um dia alguém achar o banco de dados do Codefólio e conseguir acessar esse banco de dados, não vai achar a senha de ninguém lá, porque a gente não armazena a senha. Então, essa questão de dados sensíveis ficam armazenados, vocês digitaram, por exemplo, o CPF de vocês para fazer conta no Codefólio? Não. No máximo, nós temos o nome de vocês, porque o professor precisa do nome. Nem matrícula vocês digitam no Codefólio.
Então percebe que tudo isso é decisão arquitetural? Tudo isso foi uma decisão onde nenhum componente do nosso software, e vocês estão aqui, estão fazendo o curso, eu vou saber quem fez, quem assistiu o vídeo, quem respondeu os questionários, tudo isso sem precisar de dados sensíveis de vocês. Por quê? Porque lá atrás nós fizemos uma conversa entre os desenvolvedores e tomamos uma decisão arquitetural, tá? Além disso, né, outras decisões arquiteturais pode ser, por exemplo, os administradores, eles usam a mesma interface ou usam uma interface diferente do usuário comum? Eu, como professor, por exemplo, no Codefora eu tenho meu painel do professor, que não é o mesmo que vocês acessam. O administrador, ele consegue ver coisas que o professor não vê e que o aluno também não vê. Então, essa separação de papéis é algo que se decide no momento de fazer a arquitetura. Percebe que eu estou falando um montão de coisa, tem mais ainda que eu vou falar, mas você nem sempre vai precisar se preocupar com tudo isso. E aí vocês devem se perguntar, putz, mas então, o que, que eu priorizo? Com o que, que eu me preocupo? Talvez vocês já tenham se respondido isso enquanto eu falava isso. A gente teve aulas especificamente para saber com o que, que nós precisamos nos preocupar, quais são os riscos associados no nosso sistema. Então, nessa altura do campeonato, vocês já sabem quais são as ameaças, já sabem quais são aquelas ameaças mais perigosas que têm o maior impacto ou maior probabilidade de acontecer no sistema de vocês. Então, quando a gente pensa em controles, em decisões arquiteturais, que não é só aquele controle que nós vimos na aula passada, mas sim é de que forma nós vamos desenhar, projetar o nosso sistema, aí sim, aí você vai fazer uma série de tomadas de decisões baseado naquelas prioridades. Eventualmente, pessoal, uma decisão arquitetural que resolve uma ameaça, ela pode vir a impor um novo risco. Por exemplo, eu vou ter redundância de servidores. Agora, se cair o meu servidor, eu tenho um segundo servidor. Mas agora eu tenho dois servidores para serem atacados. Então eu aumentei a disponibilidade, mas eventualmente eu posso ter aumentado a minha superfície de ataques. Principalmente se esses servidores não estiverem rodando, por exemplo, a mesma versão de todos os softwares. Imagina que eu tenho uma versão do banco de dados que está desatualizada em um servidor e no outro ele está atualizado. Eu posso ter uma versão vulnerável e a outra não. E às vezes eu não percebo disso, não percebo isso. Então percebam que se um deles é Windows, outro é Linux, eu posso ter alguma vulnerabilidade do Windows que ataque um sistema graças àquela nova instância. Então, assim, pessoal, só para vocês entenderem que não é só chegar no mercado e falar, vou querer isso, vou querer aquilo, e enche o carrinho de coisas de segurança e deu. Não, cada decisão ela tem que ser pensada e a consequência dela também tem que ser considerada, tá? E é para isso que vocês chegaram até aqui na disciplina com toda uma trilha que vocês vão conversar com o cliente de vocês, entender o que, que ele precisa de fato proteger, quais são as ameaças que existem, quais são os casos de abusos, quais são as vulnerabilidades, controles, e aí sim, aí vocês vão partir para o projeto. Percebe quantos passos nós demos sem escrever uma linha de código e ainda não estamos escrevendo linha de código, estamos só tomando decisões arquiteturais. A partir daí nós vamos ter uma base, a partir daí nós vamos poder implementar o nosso software sem preocupações, pelo menos aquelas preocupações que nós já eliminamos. Não vou falar assim nenhuma preocupação, porque em cada etapa do ciclo de desenvolvimento do software pode surgir falhas. Pode ser que você faça uma boa arquitetura e depois na hora de programar alguém faz alguma tratativa de código ou de dados indevida e acaba expondo os dados. Pode acontecer, tá? Então não é só fazer arquitetura segura, mas ao fazer arquitetura segura, você já garante que boa parte, né, da robustez do software vai estar garantida, certo? Então, cada uma dessas escolhas, por exemplo, se um serviço falhar, né, serviço de pagamento, ele pode derrubar todo o sistema? Foi o que eu falei antes. Idealmente não, né? Idealmente, se tiver um backup, um segundo serviço de pagamento, melhor ainda. Porque o risco vai acabar sendo ainda menor. E os logs, eles serão armazenados na mesma máquina onde fica a aplicação principal? Idealmente não, né? Então percebam, pessoal, que todas as decisões que nós estamos tomando nesse momento, elas impactam não apenas a performance, a arquitetura do sistema como um todo, mas também a segurança diretamente. Então nós podemos estabelecer uma primeira ideia central nesse momento da aula. Toda decisão arquitetural, ela também é uma decisão de segurança. Gravem isso. Mesmo quando o arquiteto de software ele não está pensando conscientemente em segurança, as suas decisões elas podem estar aumentando ou diminuindo os riscos do sistema. E aí, eu acho que vocês devem ter matado nesse momento o sentido dessa disciplina. O que, que vocês preferem fazer? Projetar uma arquitetura conhecendo de segurança
para que você tome uma decisão consciente sobre aquela decisão estar aumentando ou diminuindo o risco, ou você simplesmente cursa engenharia de software e fala, não, eu não sou da segurança, segurança não é comigo, e aí você está tomando decisão de segurança sem saber que está tomando decisão de segurança. E você está, muitas vezes, aumentando o risco do sistema sem saber que está aumentando o risco do sistema. Percebe que não faz nenhum sentido alguém não fazer essa disciplina? Então, parabéns para vocês que estão aqui. Essa disciplina não tem nada o que prejudicar na vida de vocês, mesmo que vocês não gostem de segurança, que não queiram trabalhar com segurança. Ao contrário, ela só tende a somar. Mesmo que vocês nunca na vida trabalhem com segurança daqui para frente, vocês vão estar tomando decisões cientes das implicações de segurança que elas vão ter. Isoladamente em um componente. Ao contrário, ela está espalhada por toda a arquitetura. Não existe uma ideia de caixa da segurança. Aqui está a funcionalidade de segurança. Não. A gente não consegue adicionar uma caixinha num diagrama dizendo esse aqui é a segurança. Não é colocar um firewall no meio de dois componentes e dizer, deu, tá seguro. Não é assim, tá, pessoal? Tem gente que faz assim. Tem. Eu já vi. Tanto como aluno, quando eu era aluno, já vi colegas fazendo isso, quanto como professor, eu já vi alunos fazendo isso, tá? Então, segurança não é uma caixinha que você adiciona, tá? Segurança, ela surge da interação entre vários elementos. Da interação entre vários elementos. Vale a pena repetir para vocês entenderem. Não é o elemento de segurança, embora que possam ter elementos. Firewall é segurança. Sistema de detecção de intrusões é segurança. O servidor de autenticação é segurança. Mas não é só isso. Você precisa perceber que quando dois componentes se comunicam, eles precisam, por exemplo, estabelecer uma chave de sessão, eles precisam ter um token, eles precisam ter uma maneira de um provar para o outro que ele é ele mesmo, tá? Então, se alguém do primeiro semestre ficou assustado quando eu falei token, chave de segurança, não sabe o que é isso, basicamente é você dizer, olha, eu sou um entregador de pizza e eu realmente sou entregador de pizza, eu não sou uma pessoa que está querendo te matar com um negócio envenenado aqui. E quando você vai pegar pizza, você fala, tá, eu sou o Silvio que pedia pizza, e realmente eu sou o Silvio, eu não sou o vizinho do Silvio que quer comer a pizza do Silvio. Então, quando você tem mecanismos computacionais que conseguem autenticar, ou seja, validar a autenticidade de duas partes, ou seja, dois sistemas conseguem se autenticar, ou um usuário consegue se autenticar no sistema, aí você tem autenticação. Tá? Quando você tem uma arquitetura de sistemas de componentes que se comunicam de forma distribuída, com servidores diferentes, ou mesmo no mesmo servidor, mas com componentes separados, é importante que cada um consiga validar a identidade do outro para que verifique se esse componente é um componente confiável antes de divulgar dados sensíveis que serão importantes. Tá? Então, além da autenticação, que é autenticar a pessoa, saber que ela é ela mesma, eu tenho que verificar se aquela pessoa ou componente, aquele ativo, aquele agente, aquele componente, ele tem de fato a autorização. Uma coisa é você dizer, não, eu sou aluno do Unipampa, tá aqui minha carteirinha. Outra coisa é você dizer, não, mas eu tenho autorização para sentar na mesa do diretor e mexer nos documentos do diretor. Percebe que a autenticação prova a identidade, mas a autorização prova o acesso? Além disso, quando você pensa em banco de dados, pensa na comunicação, pensa em configuração, tratamento de erros, gerenciamento de segredos, né? Como eu falei, por exemplo, chaves compartilhadas que servem justamente para permitir a autenticação, gerenciamento de logs, que são os registros que ficam como rastros do sistema, né? Um log pode dizer que o Silvio lhe deu a nota 10 para um aluno meia-noite 11 do dia tal. Isso é um log, fica o registro daquela ação que o usuário Silvio fez ao corrigir o trabalho de um aluno. Monitoramento, infraestrutura, componentes dos usuários, processos operacionais, tudo isso, pessoal. Toda a interação de tudo isso que eu falei agora é onde está a segurança. Então, não tem uma caixinha da segurança. A segurança está espalhada. Ela está o tempo todo. Não só em todas as fases do ciclo de desenvolvimento de software, como vocês já viram, que está desde a entrevista do usuário até o software em operação, que você ainda vai fazer testes para ver se ele realmente está seguro, mas também espalhado nos componentes em si. Então, ele está espalhado no ciclo todo de desenvolvimento, ou seja, a todo tempo, todo momento é hora de pensar em segurança, e também em todo lugar. Então, olha só, a segurança está em todo momento, em todo lugar. Pelo menos deveria estar, né? Então, a segurança, ou a falta dela, está espalhada em todos os componentes do sistema e deve ser considerada em todos os momentos que você desenvolve, planeja, interage com esses componentes.
Vou dar um exemplo. Imagine que tem um sistema, Codefólio, utiliza um excelente sistema de autenticação, que é o provedor da Google, que é justamente o que o Codefólio faz. Isso é positivo, é legal. Agora imagine que na hora de fazer o Codefólio, né, os alunos, meus bolsistas que fizeram o Codefólio, eles acabaram, depois da autenticação, deixando que qualquer usuário acesse os dados de outros usuários e consiga alterar essas informações apenas trocando o URL. Eu coloco lá, por exemplo, barra Silvio, eu acesso o usuário do Silvio. Barra professor, eu acesso a área de professor da Notas. O que adianta ter autenticação se eu não tenho esse controle de autorização? A autenticação ela era forte, mas a autorização ela estava errada. Ela tinha uma vulnerabilidade. E aí volta para a frase inicial lá da nossa primeira aula. Quantas vulnerabilidades o software precisa ter para ele ser inseguro? Apenas uma vulnerabilidade, tá? Agora imagina então que o controle de acesso ele seja correto. Então tem autenticação boa, provedor da Google, tem um controle de acesso correto, mas o sistema ele registra dados sensíveis como senha, tokens e dados de cartão de créditos. Tudo isso ele registra em arquivos de log. E aí, se você for lá no servidor onde está hospedado o Codefólio, você vai achar vários arquivos com todas as informações sensíveis. Imagina, nós temos uma proteção adequada em um ponto, mas um vazamento no outro ponto. Volta para a pergunta que eu falei anteriormente. Quantas vulnerabilidades precisa ter o Codefólio para ser um sistema inseguro? Ah, ele tem autenticação da Google. Ah, ele tem controle de acesso. Mas ele joga todas as informações confidenciais no arquivo de log desprotegido, que não está protegido com uma criptografia, por exemplo. Então, percebe que isso é uma má prática e ali está o elo fraco do sistema. O elo mais fraco do sistema é justamente aquele onde não está presente algum controle de segurança que evite a vulnerabilidade. É como se você comprasse uma corrente de aço super grossa e que você jamais consegue arrebentar ela, mas que em um dos anéis, um dos elos dessa corrente, ela está enferrujada e já foi partida no meio. Adianta todos os outros nós, né, elos da corrente, serem fortes e robustos se tiver um deles que você faz assim e você abre a corrente? Não adianta. Num sistema é a mesma coisa, tá? Pense no sistema de informações como uma corrente, onde se tiver um elo fraco, já era. A gente vai falar mais à frente disso, mas esse elo fraco, pessoal, pode ser o usuário. Pode ser a pessoa que anota o seu usuário e senha e deixa na tela do computador pendurado. Já vi muito acontecer isso quando eu era suporte. Pode ser aquela pessoa que passa a sua senha no WhatsApp. Pode ser aquela pessoa que faz qualquer uma dessas decisões imprudentes, para dizer dessa maneira um pouco mais educada. Né? Mas assim, pessoal, o elo pode ser um componente operacional, se o desenvolvedor deixou uma falha. Ele pode ser uma falha de segurança arquitetural, se o projetista deixou uma falha, o arquiteto deixou uma falha, ou ele pode ser uma falha de requisito lá do início, porque você não identificou que para aquele domínio era importante proteger determinado patrimônio, determinado ativo que o cliente considerava importante, mas que nas conversas isso não ficou claro. Então, pessoal, a segurança é uma propriedade de conjunto. Ela emerge da maneira com que as coisas são organizadas e construídas como um bloco completo e não componentezinhos isolados. Se alguém falar um dia para vocês, o sistema está pronto, agora é só adicionar a segurança, saibam que esse adicionar segurança significa mexer em todo o sistema, muitas vezes redefinindo a arquitetura, o que pode dar muito retrabalho.